Não poderia deixar de iniciar hoje sem antes agradecer a participação de vocês na nossa última aula ao vivo. Uma aula sobre o pensamento estratégico com Frederico Madureira foi um sucesso. E o feedback que recebemos de vocês nos trouxe muita alegria e confirmação do percurso que estamos trilhando na construção da Spine. A participação de mais de 14 empresas de diversos setores, representadas por líderes de diversos níveis, aliada a um conteúdo de qualidade, estruturado pela troca ativa de informações, veio a confirmar o nosso propósito de provocar pessoas e organizações a enxergarem que podem ir além, criando mais valor. Para os que estão se juntando a nós hoje pela primeira vez, gostaríamos de estender as nossas boas-vindas. E compartilhar um pouquinho do propósito da Spine. A Spine é uma empresa inspirada nos sistemas biológicos e na inteligência dos organismos vivos. Spine, que significa coluna vertebral em inglês, nos remete à ideia de estrutura e flexibilidade. A mesma inspiração nos motivou a criar a metodologia STEM, que vem do termo células-tronco, que nos remete à ideia de reprodução e multiplicação, sempre conservando sua identidade original. A partir dessa inspiração biológica inerente à nossa própria subsistência, a Spine nasceu como uma empresa com foco em consultoria estratégica e desenvolvimento humano e organizacional. Nós acreditamos verdadeiramente que para transformar organizações e pessoas, precisamos usar inteligência orgânica, coletiva e transversal, sempre aliada ao planejamento em rede para obtermos sucesso, inovação e crescimento. A metodologia STEM consiste em 2 pilares, o da estratégia e do desenvolvimento. No âmbito da estratégia, traz uma inovadora proposta de escuta das pessoas em relação à visão e aos diferenciais estratégicos da empresa. Já no desenvolvimento, a metodologia STEM contribui de forma qualificada e criativa para o desenvolvimento das pessoas num processo constante de aprendizagem, que mantém a organização oxigenada, levando cada vez mais vida, inovação, crescimento e valor para a empresa. Como mencionamos na abertura, na nossa última aula, ao vivo, com Frederico Madureira, iniciamos um percurso de conhecimento e juntos estamos ampliando um novo modo de pensar e estruturar as organizações. Dentro deste novo modelo de estruturação e crescimento das organizações atuais, o indivíduo, mais do que nunca, ocupa um papel de protagonista do seu próprio crescimento e desenvolvimento, sendo estimulada uma postura de contínuo aprendizado e crescimento. Hoje, nosso encontro será estruturado de uma forma diferente. O especialista convidado será entrevistado pelo nosso parceiro da Spine, Wilson Bentos, publicitário especialista em storytelling, que irá direcionar perguntas que frequentemente vêm até nós, de questionamentos vários sobre o papel fundamental e a construção de um líder. Como de costume, logo em seguida abriremos um espaço para vocês interagirem à vontade diretamente com o especialista. Hoje temos o privilégio e a honra de receber João de Lima. João é sócio fundador da Fractal Resultado, vice-presidente do Conselho de Administração da MGS, ex-VP de RH da Gerdau e ex-diretor global da Magnesita, professor na CBF, consultor em gestão de negócios e de pessoas. João também é palestrante e autor de 2 livros.
Nesta aula, João irá conduzir você a alguns dos principais temas abordados em seu livro, Liberdade para Liderar, onde seremos estimulados a iniciar o nosso desenvolvimento em liderança. Com vocês, João de Lima. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui falando com vocês. É realmente um grande prazer estar falando, primeiro pela proposta da Spine, em termos do que eu acredito, em termos de pessoas, em termos de organização. Então, um grande prazer. Na realidade, vamos ter uma conversa sobre experiências, sobre crenças, sobre dúvidas, principalmente, e vamos caminhar por esse caminho aí longo, talvez permitir a vocês uma aventura para uma nova jornada. Então, na realidade, a minha proposta é desconstruir para depois construir. E está para cada um estabelecer o próprio caminho. Acho que é isso que eu posso dizer para vocês. E, pelo jeito, eu vou ser testado pelo Wilson, dos meus conhecimentos, minha experiência em gestão de pessoas e, principalmente, em desenvolvimento organizacional, deve ter alguma coisa como 50 anos, que é quase a minha idade, e vai ser um prazer poder conversar sobre isso, falar sobre ideias. E, na realidade, o que me passa pela cabeça agora, né, quando vejo Spine, vejo célula tronco, etc., na realidade, o que me dou conta é que a minha vida sempre foi uma grande transformação. Eu fui sempre aprendendo. E eu estava comentando com o Wilson antes, é que, na realidade, meu modelo sempre foi quem? Jack Welch. Então, tentava ser uma réplica de Jack Welch. De repente, me dei conta que isso tudo é uma grande bobagem. Então, o que é ser líder? O Jack Welch, para mim, assim, hoje me faz assim, arrepios em lembrar dos conceitos de meritocracia, de cultura. Eu acredito muito mais hoje nas pessoas do que em modelos de organização. Então, o que a Moise estava falando no começo, parecia que ela tinha lido meu livro dizendo assim, olha, processos você resolve com métodos, transformação você resolve com pessoas. E começa, claro, que por si, mas me lembra muito um conceito do Thompson, que, na realidade, a própria transformação nos transforma. E eu vou poder relatar alguma coisa sobre isso durante a nossa conversa, mas eu costumo dizer uma frase que algumas pessoas não gostam, a maioria não gosta, não é conversinha de RH, não é conversinha de RH. É um processo interno muito importante e que, quando a gente se dá conta, a gente se transformou, né? Então, eu proponho para vocês hoje ser uma coisa assim, vamos desconstruir conceitos, vamos começar uma nova jornada, vamos brincar com ideias e, principalmente, a vida é feita de possibilidades. O exercício da possibilidade é que é a base da transformação. E a gente tem um potencial, eu vou falar 1000 vezes sobre isso, o potencial humano é infinito. E ele é proporcional à crença que nós temos nele. Então, isso serve para mim, para a minha história, e serve para a história de cada um de vocês. E por que não para os liderados de vocês, mais do que nunca? Então, eu acredito, e aí, usando uma expressão diferente do que a Moise citou, assim, cada um é o próprio sujeito. Então, eu não uso indivíduo, eu uso sujeito, porque é o autor da ação. O autor da ação é que conta, isso é que nos interessa. Então, eu vou tentar transmitir para vocês o que eu acredito. E estou aqui numa missão pessoal muito importante. A Paula sabe, o Wilson sabe, enfim, o pessoal da Spine sabe. Na realidade, hoje, eu com 75 anos, e já a partir dos 70, ou pouco antes, a minha missão é única, compartilhar minha experiência e meu conhecimento com o maior número de pessoas. Então, eu tenho trabalhado com ONGs, enfim, com pessoas, tenho dado mentoria. Dinheiro não me interessa, eu não vou ficar rico agora. Eu quero, principalmente, compartilhar o que eu sei com maior naturalidade. Tenho feito palestras pro bono, tenho trabalhado, porque eu acredito que essa é a minha missão. Você, no budismo, você só se torna mestre quando você compartilha teu conhecimento. Então, eu estou aqui para isso
e muito livre e com muito prazer de falar com vocês. É isso aí. Vai começar a sabatina, Wilson? Ok, bom dia para todo mundo. João, eu queria registrar aqui a presença do nosso querido Roberto Nogueira, que vai ser o autor da nossa próxima aula e é, a meu ver, a grande referência em planejamento estratégico em Minas Gerais. Bom dia para todo mundo. E, olha, eu vou te falar uma coisa, eu estou bastante... Eu estou emocionado, a gente tem que reconhecer isso, depois de uma certa idade a gente tem que ser fiel às nossas emoções, né? Porque, veja só, eu acho que eu não via assim, uma referência tão importante em matéria de literatura de gestão desde o Ricardo Semler. Sabe que o Ricardo Semler foi um cara que fez história, né? Porque é um cara que influenciou todo mundo a partir de um modelo de gestão único que ele fez aqui no Brasil. E o seu livro posso traz te muito... interromper? Por favor. Tocasse num ponto crítico para mim. Quando eu começo a fazer uma pesquisa, no caso da Gerdau, em 95, o Ricardo sempre foi uma pessoa que me foi uma referência, virando a mesa, né? Uhum. E eu tive a petulância, talvez, nesse último livro, porque o conceito está muito ligado à própria experiência dele, eu o convidei para ser o prefaciador do livro. E claro que ele, vaidoso como ele inventou uma história bonita, dizendo assim, olha, a minha editora americana tem um contrato, então, tá bom, então eu vou ter que convidar o Jorge Gerdau, então convidei o Jorge Gerdau. Mas continua, desculpa. Mas veja só, o Semler, assim, eu acho que ele ainda é, apesar da vaidade toda, assim, que até de certa forma é justificada, Não, mas ele é uma grande... Para mim, é uma grande referência, um inovador. Eu é que fui vaidoso de querer convidá-lo. Vamos lá. Mas eu dizia o seguinte, né, que o Semler é uma referência internacional em matéria de literatura de gestão, e você, a meu ver, se coloca lado a lado com o Semler, quer dizer, da mesma estatura. Então, eu estou muito honrado de estar com você aqui. E eu queria começar, João, assim, para a gente entender realmente a dimensão do que você fez e do que você é, que você contasse um pouco dessa sua experiência na Gerdau, que eu acho que é uma experiência que é o mais surpreendente nisso tudo para mim, é que é uma experiência que data já da década de 90 e continua atualíssima, ela continua revolucionária, eu diria. Então, eu queria que você começasse contando para a gente essa experiência na Gerdau, que foi uma experiência de transformação, de grande transformação que você fez. É uma história interessante. Eu trabalhava com desenvolvimento organizacional, isso em 1994, 95, são 28 anos atrás. E eu não trago essa experiência para esse meu livro, Liberdade para Liderar, por acaso. Mas, na realidade, enquanto eu escrevia, trabalhava com conceitos, eu ficava meio constrangido em trazer. Falei, mas vou trazer coisas de 28 anos atrás, como é que é isso? O que acontecia na época, e vocês conhecem bem a Belgo Mineira, né? Hoje não é mais Belgo Mineira, ArcelorMittal, e era a grande referência de produtividade e de qualidade em siderurgia. E eles têm um índice de produtividade muito melhor do que o nosso, índices de margens muito melhor. Belgo Mineira era tudo. E, para mim, estava claro assim, nós tínhamos uma estrutura de supervisão enorme e pesada. Eu falo, às vezes, parece conversa chutada, mas não. Eu me lembro de ter contado 14 níveis do presidente até o nível de encarregado, possivelmente. E isso era uma coisa. Então, produtividade ruim, índices pessoais de pessoal, embora já fossem relativamente bons, estavam estagnados e piorando. As coisas estavam mal. E aí eu falei assim, putz, precisamos fazer alguma coisa. E até não informei muito para as pessoas o que passava pela minha cabeça. Mas eu tinha estudado o modelo Volvo, e tinha estudado os sistemas abertos de Tavistock. Falei, acho que é por aí, não sei o quê. E comecei a pesquisar onde é que acontecia isso, né? E aí, no Brasil, acontecia pouca coisa. E aí tinha uma experiência na Copesul, que hoje é Odebrecht, né? E tinha uma experiência ao lado da Gerdau, da Steel, que hoje é uma empresa grande, grande relativamente, mas era uma mini fábrica produzindo motosserras. Falei, mas Gerdau, uma grande potência mundial, vai ouvir... Não,
A Alexa está falando aqui. Me atrapalhou. Alexa intrometida. Então, Gerdau não vai olhar estilo, não vai olhar o pessoa que é um processo químico. Então, aparece um convite para mim, do WISI, que é o Comitê de Recursos Humanos a nível mundial de siderurgia, do qual eu fazia parte, para Cleveland, que havia um termo self-directed teams. Falei, vi Jesus, é aí que eu vou beber, vou descobrir. Falando em siderurgia, e era uma concorrente nossa, chamada Dofasco, lá em Hamilton, ao lado da nossa fábrica em Cambridge, no Canadá. Eu falei, vou ouvir eu lembro o nome dele, Mr. Grosvenor, era o vice-presidente. Ele foi lá e contou a história dele, só que falei, legal, mas não me convenceu. E aí eu me propus visitá-lo em Hamilton. Aí vi interessante, bacana a cirurgia, mas eles estavam há 3 anos preparando a supervisão para fazer uma transformação. Ou seja, estava aumentando a resistência, não ia acontecer nunca. Volto para o Brasil, meio frustrado, e aí eu começo a procurar mais coisas. Aí até amigo meu, o Michio, me liga da senhora e diz assim, Lima, não perde tempo com essas coisas. Vem aqui para o Nordeste, que aqui está a experiência. Eu falei, putz, gaúcho, podem ter mudado, eu sou paulista, mas falar de uma experiência no Nordeste, no interior de Pernambuco, é uma coisa complexa. Eu me lembro, assim, loucamente, eu fui com o Michio visitar a planta de quem? Da Alcoa, no interior de coisa, laminação de alumínio. Peguei o carro, vi com o Michio, eu voltei espantado que eu tinha visto. Isso é chocante. Gestão à vista, todo mundo sabendo os seus padrões, treinamento com padrões pendurados, um negócio maluco. Falei, acho que é isso. Já não é linha de montagem como a Volvo, não é processo químico, não é empresoca. Vamos lá. Convidei 10, top, eu falo vice-presidente e dono da empresa, diretores, muito alemão, sem qualquer preconceito. Vamos para o Nordeste. Eu me lembro que eu acordei às 5 da manhã, pegamos uma besta, se usava muita besta daqui na época, eu me lembro que eu passava, e o pessoal atrás de mim, eu fiquei no banco da frente, olhando aquelas feiras, aquelas carnes penduradas, e Índia na minha frente, e vamos para a Índia. Chegamos na Alcoa, eu estou detalhando, talvez esteja perdendo, mas é para contar a história real. Por favor. Nos recebem 2 ex-engenheiros que tinham sido demitidos da Aço Norte, nossa empresa no Nordeste. Falei, eu estou frito. Vamos visitar a fábrica, tem um monte de engenheiro de processo, tudo alto nível. Como diz na Globo, comecei primeiro, enfim, lá em cima. Escalão. Primeiro escalão. Aí, simplesmente, eu vou atrás, eu quero ver a reação, né? O presidente, o diretor, que era da área de processo, de gestão, principalmente, com quem, na realidade, a vida inteira eu digladiava, porque eu falava de pessoa, ele falava de processo. E nunca dava certo. Bom, muito bem. Eu me lembro de, na central de óleo, ele simplesmente abaixar e passar a mão no chão para ver se não estava sujo. Falei, então, a coisa está séria. Terminou a visita de 1 hora, vamos para o auditório e as pessoas falam assim, alguma pergunta? João, então, os 2 engenheiros lá deixa eu só interromper um minutinho, só para enfatizar o que você está falando. Como? João, deixa eu só interromper um pouquinho. Você falou que uma coisa que me chama a atenção dessa sua experiência, estava todo mundo de branco, né? Numa fábrica. Não, era uma laminação, os engenheiros e os supervisores de avental branco, enfim, era um show. Terminou a visita, vamos para o auditório. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta. Falei, fracassei. Esquece. Bom, voltamos e, conclusão final, esse é o nosso modelo. Nós vamos fazer isso. Diferente do que eu imaginava, eles não conseguiram reagir ao que viram. No Nordeste. Então, falaram, então é por aí. E aí nós começamos a construção. E o que é importante do que eu vou falar agora? Na realidade, nós fizemos um modelo baseado em células operacionais, que são células autônomas. Nós eliminamos toda a supervisão intermediária, era gerente e células operacionais, na aciaria, na laminação, em todas as unidades de produção no Brasil. E, num único dia,
o que eu chamei dia G, que é o dia D de Dunkerque, nós implantamos o modelo no mesmo dia no Brasil inteiro, em 14 unidades, para vocês terem uma ideia. Como é que isso foi tacada só, de uma possível? vez? Como? Numa tacada só, de uma vez? Numa tacada só, exatamente. Esse é o ponto. Por que foi possível isso? Porque, na realidade, tudo que nós vimos como gap entre o que a Gerdau fazia e que nós tínhamos visto na Alcoa, nós definimos grupos de trabalho, esses grupos de trabalho trabalhavam com suas equipes e voltavam para a aprovação desse outro grande grupo. O que acontece aí na realidade? Na realidade, nós estávamos aplicando os conceitos do modelo proposto no exercício da própria implementação, ou seja, era um metaprocesso. Ao ponto de, quando nós fomos implantar, todo mundo já sabia, porque todo mundo tinha contribuído e construído junto. Aí vocês falam assim, Lima, conversinha bonita e legal, mas, na realidade, eu não me dei conta, eu sou honesto, do que estava acontecendo comigo. Eu era super poderoso, eu era o braço direito do Jorge em organização, eu pensava negócio, eu pensava pessoas. Eu falei, quando eu vi, o que super poderoso? O que é isso? O poder está onde as coisas acontecem. E como é que acontecem? O que é possível? E as pessoas vão trazendo ideias e maneira de pensar, e irresponsavelmente, honestamente. A alta cúpula não sabia do que estava acontecendo, tenho certeza. Hoje todo mundo fala, Jorge escreve no prefácio do meu livro, mas assim, eu mesmo me dei conta que eu deveria consultar mais gente, mas não. Nós construímos com os diretores, com os gerentes e com as equipes, e as coisas aconteceram, tá certo? Então, foram células operacionais que nós chamamos. Por que tudo isso? Como é que foi o título que se deu para esse projeto enorme, que foi a maior contribuição que eu fiz para a Gerdau? GFO, Gestão com Foco no Operador. Antes era supervisão, antes era processo. Não, onde é que as coisas acontecem? Então, volta ao conceito que a Majdi trouxe, o sujeito que faz é o sujeito que tem que ser responsável. E claro que aí você entende por que fui atrás do livro do como é que chama? Do Semler. Esqueci o nome dele. Bom, de qualquer maneira, foi uma experiência monstruosa de grandes transformações. O que é real disso? O real é que nós tivemos, avaliamos indicadores, já tem alguns dados de 10 anos, né? Mas, na realidade, o que nós tivemos de modificação? Nós tivemos crescimento de produtividade de 25% a 35%. Se você vai pegar a tua ídola, Margaret Whitley, fala sobre grupos autônomos, ela fala em torno de 30%. Nós tivemos ganhos de produtividade, tivemos ganhos de tudo, mas, principalmente, nós tivemos ganhos do quê? Do nível de satisfação, de engajamento. Por quê? Porque nós tínhamos, na realidade, em termos de dados, nós tínhamos como, por exemplo, vamos falar, tínhamos nível de participação na pesquisa de satisfação, nós fomos de 80 para 90, índice de satisfação geral, nós fomos ao redor de 90, mas o mais importante, o índice de favorabilidade da pesquisa, depois de 10 anos, estava de 66, foi para 91, que favorabilidade de pesquisa é uma loucura. Agora, o que é importante nisso? Que entra no conceito que eu trouxe no meu primeiro livro. Está comprovado que quanto maior o índice de favorabilidade, maior o nível de engajamento. E trazendo o conceito que eu trago no meu livro, que é o Círculo Virtuoso Infinito, quanto maior o nível de engajamento, maior o nível, multiplica o nível de desempenho. Maior nível de desempenho, maior resultado. Maior resultado, maior engajamento. Enfim, se descobriu ali alguma coisa maravilhosa, e eu era muito intuitivo. E aí, é isso que eu queria trazer para o livro, mas é tão antigo, será que eu trago? E aí eu começo a escrever o segundo livro. Pois é, eu estava pensando aqui, essa coisa de você transferir poder dentro de uma organização é um negócio muito complicado, né?
todo mundo gosta muito de mandar, né? No Brasil se fala assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? É a lei do comando e controle. É o clássico. Agora eu fico imaginando a resistência que você teve para fazer isso, né? Assim, dentro da Gerdau. Você podia comentar um pouquinho essa coisa de quanto foi, porque ainda é difícil, ainda hoje as organizações são dominadas por comando e controle. Como é que é esse processo de transferência e qual que é o argumento decisivo para você falar assim, olha, é bom abrir mão do comando e controle porque não vai funcionar mais, não funciona mais. É que, na realidade, não foi abrir mão do comando e controle, foi criar um processo de transformação, né? E aí é um conceito que eu também trago, não sei se no segundo meu livro, mas transformação não acontece nem através, nem apesar das pessoas. Transformação acontece com as pessoas. Isso significa, aí o termo colaborador é alguém que trabalha com a gente. Aí você, quando você pegar a história que eu contei antes, os atores, que são os sujeitos da ação, antes de serem atores, eles foram coautores, eles criaram a própria peça, o próprio roteiro. E eles depois foram atores apresentando a própria peça. Então, o próprio processo foi isso. Agora, eu não tirei da sequência a estrutura de poder que tinha. O que acontecia? Estava o diretor, estava o gerente, estava o líder. A maior resistência aconteceu na média gerência vamos dizer, na supervisão, porque é ali que acontece o exercício do poder, ou até dos pequenos poderes, que são os mais difíceis de se tirar. Mas quando você pensa, você tem um conceito claro, você traz para o grupo os problemas que a organização tem e constrói com eles a solução, garantidamente é aquilo que eu falei. Tem uma expressão que eu cito no primeiro livro ainda, do Ronaldo Pereira, que é mineiro, e que trabalhou comigo, e eu trabalhei com ele depois na Magnesita, falando sobre orçamento. Se o orçamento é bem feito com as pessoas, pode rasgar o orçamento e jogar fora. Porque as pessoas têm dentro, porque é deles. Então, o que é o grande segredo? É fazer com que as pessoas se apropriem do próprio modelo para serem autores onde eles vão ser atores, né? Então, esse conceito de ator e de sujeito, que é a maior dificuldade de entendimento dos líderes. Existe alguém ali, é alguém que tem potencial humano infinito, primeira coisa. Isso é a coisa, então, quando fala assim, ponto fraco é lixo. A mim me interessa o potencial, o ponto forte. Isso é a segunda coisa. Cada indivíduo é um indivíduo. Liderança não é para o rebanho. Liderança é para cada pessoa que você tem. Não, cada pessoa é um mundo à parte, na sua diversidade, na sua competência, e o foco é na pessoa. Então, a hora que você começa, a pessoa acontece o quê? A pessoa vira um monstro, a pessoa cresce, o potencial explode, ela contribui, ela assume e fala assim, deixa comigo que eu vou. Certo? Então, a capacidade de você acreditar nas pessoas e permitir o exercício do potencial individual é o grande segredo. Aí o Wilson fala assim, hoje eu me dou conta, eu fui desonesto, porque, na realidade, eu não consultei para cima. Para mim, era um exercício maravilhoso de organização. Que Volvo, que nada, nós vamos fazer. Coragem para fazer. Claro que eu botei a cabeça a risco, possivelmente. Depois daquilo, eu cresci muito na organização. Então, fui vice-presidente, etc, etc. Mas coragem, ousadia, criar a própria jornada e acreditar. Se não dá na organização como um todo, dá na tua área, dá no teu departamento, e ali começa a florescer uma aprendizagem para outros. Começa a florescer a possibilidade do potencial humano infinito. E isso você pode replicar gradativamente. E eu não tive coragem de fazer experiências, porque a hora que você faz experiências, você vai repetir a do fácil. Você fica testando e aumentando o quê? A resistência. Ninguém quer abrir mão de poder. Todo mundo quer aumentar e segurar. Vamos testar. Vamos trazer 1000 problemas para dizer que não funciona. Não sei se te respondi. Sim, sim. Agora, me impressiona a atualidade disso que você fez e há quanto tempo você fez, né? Porque hoje a gente está vivendo um fenômeno que todo mundo está chamando de quiet quitting, né? As pessoas comparecem e não
trabalham, simplesmente fazem o mínimo para não serem demitidas, né? Então, eu queria que você falasse sobre essa coisa do propósito do engajamento, que é tão importante, e que você toca nesse ponto em que o ator é também o autor do projeto, né? A gente fala em storytelling, quer dizer, você precisa ter um momento em que as histórias individuais e as histórias coletivas se alinham de forma que o indivíduo se sente, se vê no decorrer dessa história. Então, eu queria que você trouxesse essa coisa do engajamento, que é muito forte na sua elaboração, por favor. Bom, eu tinha uma provocação nas minhas palestras, em que eu falava que líder é aquele que obtém, através das pessoas, o melhor resultado. E aí, um ex-colega meu falou, mas, Lima, não estou te entendendo. O que nós fizemos no GFL não foi isso. O líder não obtinha através das pessoas. As pessoas não eram instrumento. Isso mexeu comigo. E o cara que é escritor falou, então eu vou escrever, vou corrigir lá no livro. Ah, legal, mas não sei. Eu vou escrever um artigo, acho que é pouco. Vou escrever um novo capítulo. Desisti. E aí eu estou em Nova York, no aeroporto, aparece um livro de uma pesquisa da Gallup de 2019, chama It's the Manager. Eu peguei, achei interessante. Gallup, pesquisa, gente séria, milhões milhões, eu falo milhões de entrevistas, etc, etc. Aí o que aparece? It's também significa com o gerente, com o líder. O problema está neles. Falei, isso me interessa. Aí eu vou olhar, aparecem dados estarrecedores. Primeiro, assim, que a produtividade mundial caiu 50%. E que o nível de engajamento era uma coisa horrorosa. Não tinha ideia disso. Eu tinha alguma conversa. Mas, por exemplo, qual que é o índice de engajamento nos Estados Unidos? 34%. Qual que é o índice mundial? 15%. Ou seja, 85% está por aí. E qual que é o índice no Japão? 6%. E falava mais. Empresas mais engajadas, que têm, vamos dizer, 50% de engajamento, têm índices tremendamente superiores a qualquer empresa. Que o grande problema das empresas hoje é trazer de volta o engajamento, ou se houve algum dia. Então, esse é o grande foco. E aí eu me dei conta daquele triângulo do círculo virtuoso infinito que eu tinha trazido no meu livro, assim, comprometimento vezes desempenho é igual resultado. Mais resultado, mais comprometimento e mais engajamento. Falei, pô, as coisas é tipo Jung, as coisas não acontecem por acaso, nada é coincidência, né? Falei, então, eu intuitivamente tinha criado, intuitivamente não, o resultado da minha experiência, eu acreditava nesse modelo, né? Falei, legal, então as coisas começam a fechar. Então, na realidade, o grande desafio é conseguir engajamento. Só que engajamento fica uma palavra bonita, mas como é que faz isso? E aí eu me lembrei dos índices de resultados que eu tinha tido nessas experiências com a Gerdau, dessa mudança de favorabilidade da pesquisa e dos resultados impressionantes em produtividade que eu trago nesse livro. Quem quiser conhecer um pouco mais, aparece no meu EAD aí da Spine, sobre liberdade para liderar, que eu fiz com um grande prazer, foi uma experiência maravilhosa. Na verdade, os números foram maravilhosos. Falei, bom, então as coisas começam a se falar entre si. Então, engajamento é essencial. O meu triângulo da liderança, o que é o triângulo da liderança? É um triângulo, né, em que embaixo desse triângulo, aí eu vou ter que explicar sobre teoria da complexidade, não vou entrar nisso agora. Mas, na realidade, embaixo está o resultado. Para obter resultado, precisa do quê? De engajamento e de desempenho. E no centro, a liderança. Então, o papel do líder é simples, hein, gente? Não se apavorem. Ele só tem que fazer uma coisa: obter engajamento para obter desempenho, desempenho gera resultado. Essa é a equação simples. Agora, como é que você obtém engajamento? Esse é o segredo. Não é com conversinha de RH. Não essas teorias motivacionais. Não é nada disso. É o exercício diário da liderança. E, principalmente, para a organização, criar um modelo de gestão através de estrutura, de conceitos, que permitam que as pessoas serem livres de exercer esse poder para contribuir para a organização. E a frase simples assim: quanto mais livre a pessoa, e que ele tem a liberdade de escolher, mais ele vai ser responsável pelo que ele está decidindo. Então, evidentemente, ele vai se engajar muito mais na causa.
cada decisão é uma causa de quem está decidindo. Então, parece não, é bem simples, essa é a realidade, tá certo? Então, quando você fala quit, fala assim, autodemissão, né? Mas por que acontece? As pessoas não fazem mais sentido. Você, como organização, o que eles querem hoje, né? Eles querem alguma coisa que dê propósito, que seja um projeto dignificante e que dê prazer. Isso é organização. Imagina você, o que eu estou propondo, ficou claro para mim depois, quando eu falo em fractais, que é o tema do primeiro livro, né? Mas, na realidade, sim, cada um cria a sua própria empresa. Cada um empreendedor de si mesmo, da sua competência e do seu resultado. Isso é autonomia, autoria e protagonismo. Não é conversinha de RH, é exercício da liberdade e uma liderança que deixa as pessoas acontecerem, né? Então, para mim, que é uma elaboração de 50 anos, acho que é mais fácil. Mas, na realidade, sim. E esse processo com essas células operacionais me transformou. Quando eu me dei conta, eu falei, estou pensando diferente. Que Jack Welch? O que é cultura? Como é que as coisas acontecem, né? Esse exercício dá um crescimento pessoal tão importante, tão bonito, que quando se dá conta, eu falei, eu já me transformei e eu sou tão feliz. Porque eu começo a ter propósito, eu começo a ter projeto, eu começo a ter prazer no trabalho. E por exemplo, eu penso muito sobre isso também, quando eu falo em propósito, né? Eu me referi em algumas palestras sobre isso. Quando as empresas se derem conta que missão não é conversinha de uma agência de publicidade ou de uma consultoria de RH que escreveu, é resultado de um exercício com as equipes, para dizer assim, a missão nossa, o nosso propósito é esse. Quando as empresas descobrirem que visão passa a ser uma visão de todos, quando construído com as equipes também, nos próximos 3 anos, nós vamos chegar lá, tá certo? E quando as empresas descobrirem que valores são resultado do que se discute com as equipes sobre competências e atitudes necessárias para cada processo, ou seja, valores são comportamentos necessários para gerar resultados. Então, valor efetivamente gera valor. Então, aí você começa a perceber. Então, não é conversinha, assim, você constrói a partir do planejamento estratégico. Aí vão perguntar assim, Lima, mas quem que envolve no planejamento estratégico? Quem você acredita que possa contribuir. De novo, é co-construção. Não é difícil, é exercício, é prática, mas, principalmente, é crença interior e o potencial humano é infinito, basta dar oportunidade. Estou me sentindo meio que um pregador, sabe? Nunca tinha me sentido Por assim. favor. Por favor, honra-nos essa... E é extremamente necessário para a gente que você pregue, porque, afinal de contas, é a sabedoria falando, né? E o nosso guru aqui da complexidade, o Roberto Alguet, que está nos assistindo, ele, sim, é uma pessoa que incorpora isso muito bem. E eu queria que você falasse agora da complexidade, que é um negócio muito interessante, que você fala que o fractal, na verdade, o fractal ele é composto de pequenos triângulos, né? A gente olha para o fractal e fala, como é que é isso? Não, são triângulos. E que na raiz da complexidade está alguma coisa simples, ou seja, a complexidade, na verdade, é feita de pequenas coisas simples. E você está trazendo isso muito, porque às vezes quando as pessoas falam, isso é muito difícil, é muito deixa complexo. Eu falar um pouco sobre essa experiência maluca. Por favor. Eu tinha feito um curso em Stanford e lá eu tinha visto quais as empresas que tinham feito as grandes transformações. E aí eu fui identificar nessas transformações quais os vetores que eles tinham mexido. E, na realidade, a estratégia, sistema de gestão de pessoas e liderança no centro. Eu falei, putz, como é que, usando a expressão gaúcha, como é que eu acolhero tudo isso? Eu estou perdido no tempo, tá? Não sei se eu estou me estendendo. Como é que eu acolhero tudo isso? Está ótimo. Aí aparece um autor, é aí onde eu entro com a complexidade, em que ele fala assim, complexidade é a simplicidade repetida. Você está com um problema, é fácil. Faz um triângulo. Depois desse triângulo, vai colocando um triângulo ao lado do outro e você vai ter a solução do teu problema. E aí surgiu o meu triângulo fractal. E dentro da teoria da complexidade, o Benoit, né? Benoit traz a ideia de que os fractais são os atratores estranhos. E aí eu ligo
o Bento, que você conhece bem, o Roberto deve conhecer a Margaret Whitley, quando ela fala assim, espera um pouquinho só, Margaret Whitley, ela fala sobre o conceito de atratores estranhos, e que, para ela, atratores estranhos é a própria cultura. O que é atrator estranho? É aquele elemento que é um fractal que bota as coisas de novo em ordem. Então, é a desordem organizada. Falei, vi Jesus de novo. Esse cara está me trazendo a solução. Então, eu comecei a colherar os triângulos um ao lado do outro. Primeiro desenho, liderança. Liderança, o que é? Embaixo, o resultado, desempenho e comprometimento e o engajamento. Mas, para isso, o quê? Preciso ter o norte, que é a estratégia. Estratégia dá o norte. Isso me alinha. Gestão, sistema de gestão ou gestão, me dá o desempenho. Isso me dá desempenho. Mas como é que eu obtenho engajamento, já que eu queria resolver engajamento? Através de gestão de pessoas. Eu fui acolherando os triângulos e transformei, na realidade, isso que eu me dei conta depois, em cada fractal, cada pequena parte, era o todo dele. Aí o conceito também é bem da teoria da complexidade, mas que, na realidade, se vão encontrar no Gregório Guerra, ou eu estou perdido se é o Bocage, mas fala sobre um soneto lindíssimo que fala, na realidade, sobre Jesus. Fala assim, o todo está na parte e a parte está no todo. Esse é o grande conceito. Só que as pessoas não estão... Parece conversinha também teórica, não é. Tirem uma pessoa da organização, a organização não está completa, não tem todo. Se vocês eliminam o todo, a parte também não existe. A hora que você entende isso, e o Roberto, vocês conhecem bem a teoria da complexidade, é chocante, Newton, tudo legal, mas a hora que você começa a entender de que o mundo é diferente e que aquelas regras valem, mas nem tanto, fala assim, a hora que você entende que... Eu estou repetindo a mesma coisa que... Aquela parte é essencial para o todo, e quando você começa a entender aquela parte, qualquer fractal da tua organização como essencial para o todo, você vai tratá-lo diferente, ele vai transformar a tua organização. Então, o que falta para as empresas? Darem uma dimensão, quando falam em missão, que aquela missão se torna o propósito de cada pessoa. E aí eu cito e às vezes me emociono com duas histórias. A primeira, você gosta de storytelling, então vou te contar duas histórias. A primeira é o Leon Tolstói, está caminhando, sei lá, por Moscou, sei lá por onde, e tem 3 pessoas aí junto a uma construção. E pergunta primeiro, o que eu estou fazendo? O que você está fazendo? Estou empilhando tijolos. O outro fala assim, o que você está fazendo? Eu estou construindo um muro. E o terceiro, o que você está fazendo? Eu estou construindo uma catedral. Quer dizer, dar propósito significa construir catedral. E me arrepia mais a história de John Kennedy, que é real isso. Naquele tempo não tinha... Hoje é Kennedy a coisa. Ele vai visitar o Cabo Canaveral, né? E chega lá, ele vai ao banheiro, me arrepia a história. E ele sai, a hora que ele encontra um negro, que era o janitor, a pessoa que cuida ali do banheiro, e pergunta, o que o senhor está fazendo aqui? Ele falou assim, eu estou ajudando a mandar o homem para a Lua. Isso é propósito. Então, missão deve significar para cada colaborador o propósito. Ele acorda de manhã assim, eu estou lá para fazer isso. Então, não é palavrinha bonita na parede, esquece a palavrinha. Ele construiu a missão junto com todo mundo. A visão, onde é que eu vou chegar? Eu quero chegar lá. E que comportamento eu tenho que ter para obter resultado? É esse que eu construí junto. Então, aí não tem quê. Aí tem assim, eu estou aqui porque eu tenho fé. Todo mundo é pastor e pregador da mesma causa. Eu estou me sentindo um pastor, então. Que grande pastor, hein? Na verdade, eu queria que você falasse agora um pouco, porque a Spine tem uma proposta de conciliar, combinar aí estratégia, consultoria em estratégia, com o desenvolvimento de pessoas. Ou seja, é bacana você contar com todo mundo, mas você também, para poder contar com todo mundo, você precisa de qualificar essas pessoas, para que as pessoas possam entender o que está acontecendo. Eu queria que você falasse um pouco dessa combinação que a gente está propondo de estratégia e desenvolvimento. Deixa eu dizer para vocês, eu encontrei a Paula, conheço há muitos anos, né? Mas, na realidade, eu encontrei com a Paula, eu fui levar um livro para ela, do meu Liberdade para Liderar. Então, garantidamente, o que vocês fizeram é antes do meu livro.
mas o que eu vi lá é exatamente o que eu penso sobre transformação. Então, na realidade, transformação acontece com as pessoas, nós já falamos isso. E as pessoas, para transformarem e para se autotransformarem, é através da capacitação, do seu autodesenvolvimento, o que vai gerar sua autonomia. Essa autonomia vai dar liberdade para construir e para desenvolver a organização e a si próprio. Então, esse é o único caminho. E quando você fala sobre isso, o resultado, quando você dá essa dimensão para cada sujeito da ação, seja qual for o nível que você acha importante para participar, garantidamente você vai ter um resultado de estratégia desse tamanho. E quando você fala em dimensão infinita do sujeito da ação, vocês imaginam o que pode resultar de um processo aberto, colaborativo, e que, principalmente, começa pela capacitação, pelo desenvolvimento das pessoas, para lhes dar autonomia e, a partir da autonomia, liberdade para tomar decisão. O que as pessoas esperam hoje? Organizações flexíveis, abertas, pouca estrutura e, principalmente, uma gestão que dê condições para as pessoas tomarem as próprias decisões, para acrescentarem. Eles não querem repetir o caminho do bezerro, eles querem acrescentar alguma coisa que modifique o mundo. Então, quando eu falo, às vezes tem muito mimimi para lá e para cá sobre isso, sobre aquilo, que eu odeio porque as pessoas falam sem saber o que estão falando, mas, na realidade, é uma coisa muito concreta. Então, pode parecer, quando eu li sobre Spine e a proposta de vocês, para mim era tão óbvio que eu já tinha vivenciado, né? A possibilidade é infinita. Basta dar oportunidade para as pessoas e construir com as pessoas. Mas, e passa assim, eu vivenciei, eu trabalhei com McKinsey, Booz Allen, vocês imaginaram, eu cheguei a pensar, trabalhar com planejamento de 20 anos, planejamento estratégico de 20 anos. Hoje eu falo assim, esse mundo, 3 anos está bom, não mais do que isso. Concreto, para sobrevivência e depois para crescimento. E aí você começa a pensar diferente, onde é que eu vou me alimentar? Quem conhece o problema é quem está na ponta. Então, é o cara que está no mercado, é o cara que produz, é o cara que está em contato com o cliente. Você começa a construir a partir daí. E dá dimensão para a organização a partir da percepção deles. E o que é a tua função? Oportunizar, eu acho que a Spine faz muito bem isso, oportunizar as possibilidades de saída maior do que o que um pensa ou o que todos pensam e provocar, principalmente, a expressão de alternativas. Eu falei no começo, eu sou muito óbvio, graças a Deus. A vida é feita de possibilidades. Então, o exercício da possibilidade, e aí eu brincando, né? Vamos brincar com duas coisas. Eu não sei como é que está meu tempo, mas quero brincar com duas coisas. Primeiro, aquela equipe toda da CBF que está lá passou pelo meu curso na CBF. Dei curso de gestão com foco em resultados para aquela equipe. E a segunda coisa que eu leio, vocês podem observar lá no campo, impossible if nothing. Me arrepia dizer isso para vocês. Impossible is nothing. Está lá, acho que é da FIFA, sei lá de quem é aquilo, mas está a frase lá. Então, isso que eu acredito. Então, a Spine trabalha com o quê? Com transformação para possibilitar para as pessoas as próprias possibilidades que são infinitas. E isso, daí você vai transformar em estrutura. Aí, quando você começa a pensar em estrutura, assim, eu não posso ter tantos níveis de estrutura. Isso é bobagem. Se as pessoas podem, então, para que ter gente no cangote? Para que comando e controle? O comando e controle começa a ser o quê? Você começa, na realidade, pensar diferente. O que é a grande função da supervisão? Na realidade, é você começar a congregar pela missão, ou seja, unir todo mundo pela missão. Isso é a função da supervisão. Direcionar pela visão, tá? Alinhar pelos valores que eles próprios construíram, né? Conduzir pelo sistema de gestão e inspirar pelo exemplo. Isso é função da supervisão. Então, voltando ao que eu falei antes, quais são
os fractais importantes, e que se transformam, e que eu penso diferente de cultura. Cultura, quando eu falo, eu estudei cultura em 86 naquele tempo, a AMI, que era em Genebra, em que falava cultura é repetir o que foi bem sucedido no passado. Quando eu fui estudar essas empresas, cultura de resultados, é definir o futuro, é diferente. E como é que se define o futuro? Definindo o que é importante para se alcançar e definindo comportamento. Então, cultura é comportamento necessário para gerar resultados. O resto é conversa. Ah, não, mas a cultura, eu vou falar bobagem, da Vale, cultura da Gerdau, porque eu... Bobagem. Antes, assim, tinha os heróis, tinha os valores, tudo uma coisa... Não é, cultura se constrói cada dia. Mas pelo exercício do quê? Daquilo necessário para gerar resultado, que são os valores, que você pode definir a partir de cada processo. Enfim, não sei se estou falando o que você perguntou. Desculpa, Não, mestre. tá ótimo. Eu só queria aproveitar que agora que a gente tem poucas oportunidades de ter acesso a uma mente como a do João de Lima, e a gente queria aproveitar esse momento, então, para abrir para todo mundo para fazer suas perguntas. Assim, eu queria passar para o Mojdê. Muito obrigado, viu? Está maravilhoso isso. Obrigado a vocês. Uau, eu estou João. exercendo meu propósito, que faz sentido para a minha vida, que é compartilhar a minha experiência e meu conhecimento com fé e com esperança e com entusiasmo. Isso que é a função do líder. Só observando mais uma coisa aqui, o João está disponível agora, assim, ao vivo, mas ele também está disponível dentro da nossa plataforma de desenvolvimento com um curso falando com muito mais detalhes e riqueza sobre esses temas aqui agora. E agora vamos explorar o João, né, Mojdê? Isso. Então, eu vou fazendo então um merchan. Então, está na plataforma EAD, são 7 aulas, né? Nem são aulas, porque eu não sou de dar aula, eu sou de conversar. Aprendi com o Wilson, storytelling. Então, na realidade, em que a gente fala sobre o conteúdo do livro de uma maneira muito simples e está disponível. Eu fiz com muito amor e com muito prazer esse conteúdo durante a entrevista e que, competentemente, a equipe da Spine aproveitou e melhorou o que eu fiz. João Braz e Cláudia aqui. João, pessoalmente, eu quero agradecer, foi uma aula, você é uma pessoa muito inspiradora, muito obrigada, uma aula bem interessante e motivadora, que nos possibilitou a entender não somente melhor sobre liderança, mas também nos convidou a perceber que temos infinitos aprendizados nas interações de escuta ativa quando lidamos com pessoas. Assim como na nossa vida, o progresso nas organizações se dá somente a partir de sujeitos. Eu mudei minha fala aqui. Sujeitos, com uma postura de aprendizado contínuo. Como informamos no início da aula, e o Wilson também nos lembrou, agora a gente vai abrir para uma interação com o João. Então, nesse momento, você pode fazer sua pergunta, tirar suas dúvidas e pode usar o recurso do Zoom da mãozinha, que a gente vai estar atento, ou, se você preferir, é só levantar a sua mão que a gente vai estar aqui atento à sua imagem e podemos te dar a palavra. Deixa eu fazer uma observação mais, só mais uma observação. Pois não. A minha filha tinha feito mestrado em Brighton e chegou no Brasil há 15 anos atrás. Nunca vou me esquecer disso. Em que ela falava tudo que é EGS hoje, há 15 anos atrás. Eu falei, filha, você está no Brasil, você está fora do tempo, esquece isso. 15 anos atrás. E aí, quando vocês falam de spine, a dimensão de spine, a definição de célula-tronco, eu conversando com a Paula, eu vi a conversa dela, sentadinha, ela me conhece bem, fiquei só ouvindo e tal. Eu falei assim, eu pensei comigo, igual a minha filha. Minha filha hoje está na Inglaterra. Vocês estão na frente do tempo. Vocês estão pensando grande e na frente. Então, eu acho que vocês entrarem nessa jornada da Spine é uma oportunidade de estar na vanguarda. E isso eu queria dizer. Eu não tinha dado esse depoimento para vocês da Spine, assim, vocês estão na vanguarda, vocês estão pensando grande e longe. Hoje, o que minha filha falava 15 anos atrás está acontecendo.
Eu achava ela meio maluqueta, né? Que história que é essa? Eu falei, o que é spine, espinha dorsal, célula-tronco? Que conversa que é essa? Vocês estão na vanguarda. E quem seguir vai estar na vanguarda. E a vida é uma aventura de possibilidades. Estou à disposição de perguntas. Se me derem tempo, eu falo muito. Esse comentário vindo de você, João, é lisonjeador. Eu vou abrir, a gente sugere que as pessoas que falem se apresentem, dizendo o seu nome e da empresa que estão representando. Agora a gente pode abrir, eu não estou vendo aqui quem que é o primeiro. Paula. Paula, é com você. Obrigada, João. Obrigada, Mojidê, João. Primeiro, te parabenizar, né, dizer que é um prazer enorme ter você aqui conosco, né, como parceiro, acreditando na Spine. Eu sou sócia da Spine. Tive a oportunidade de convidar o João e ele, com coragem, né, gravou o curso EAD, que está disponível para todo mundo. E uma das coisas que você fala, João, que mexe muito comigo, é essa fala sua de criar possibilidades, né? A importância da gente criar possibilidades para as pessoas e para as organizações. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre planejamento estratégico bottom-up, que você comenta um pouco disso no livro, né? Qual que é a sua visão sobre escutar quem está na ponta e como fazer isso numa organização com 10 mil funcionários, 5 mil funcionários, 15 mil funcionários? Então, se você já viveu alguma experiência, e o que você tem para compartilhar de aprendizado nesse sentido? Para mim, dentro dos conceitos que eu trouxe, é o óbvio, né? Ou seja, você constrói onde tem o conhecimento e onde tem o exercício da ação. Então, meu conceito é que, desde missão, visão e valores, que é a base, não conversinha de RH, nem conversinha de consultoria de RH, realidade da empresa. Então, só é possível como? Fazer com as pessoas, co-construir. Então, o mesmo serve para o planejamento. Quem que vai participar do planejamento? Aqueles em que nós, como competentes na área, acharmos que possam contribuir para a construção. Eu não estou falando assim, vamos ouvir o operador, não estou dizendo isso. Vamos ouvir quem pode contribuir. Eles vão ouvir quem eles podem ouvir, ou eles vão devolver para quem pode agir o resultado compreende? Então, para mim, bottom-up significa assim, eu tenho que construir a partir das pessoas, onde tem o conhecimento, onde sabe do problema, sabe da oportunidade, onde a coisa... É a história da possibilidade mesmo. Então, eu acredito nisso. E começo por missão, visão, valores. E, de novo, cultura. Cultura são comportamentos necessários para gerar resultado. Comportamentos em missão, visão, valores, no sistema de gestão, na gestão de pessoas, na liderança. Mas, principalmente, as pessoas existem e não existem fórmulas prontas. E volto de novo, liderança é para cada pessoa, não é para o grupo, não é para o rebanho. E para cada empresa vai ter um resultado diferente, um processo diferente. É abertura para possibilidades. Legal, obrigada, João. E mais uma coisa, gente, não se assustem com esses conceitos. Não se assustem. É um exercício. De novo, é uma possibilidade para vocês. Mas na minha empresa você vai ser tão competente em que as coisas acontecem dentro das tuas crenças. Eu me lembro quando cheguei na Gerdau em 1974. E aí tinha um superintendente que era um alemão e contador, duas qualidades raras, juntadas dão alguma coisa. E aí o bobinho tinha 26 anos, eu tinha sido gerente de treinamento da SICA com 23 anos, eu tinha um modelito de treinamento que ia fazer na Gerdau, era tão óbvio, né? Integração, treinamento operacional, treinamento superior. Você decora até hoje. Aí chamava-se o Noni, morreu novo, coitado. Fumava assim. E ele era famoso porque ele fumava assim, cabeça para cima. E ele fez esse gesto, naquele tempo fumava dentro da empresa. Ele falou assim: o senhor decorou tudo isso para falar para mim? Eu falei assim: não, isso é uma experiência. E o que era meu desafio? É transformar aquelas minhas crenças em realidade. Foi o que eu fiz. E ele era famoso por uma frase pior ainda.
ele fumava assim, e perguntava assim, por que, hein? Ou seja, ele humilhava, e naquele tempo era uma empresa hiper autoritária, e ele é o chefe. Então, assim, você não pode desistir diante de uma resistência. Você tem que usar a resistência para desafiar a si próprio. E se você quer mudar a tua área, o teu departamento, ou a tua gerência, é uma decisão pessoal, uma estratégia pessoal. Transforme isso numa estratégia pessoal, num propósito pessoal de transformação. Acho que é isso. Wilson. João, é interessante é que você fala disso há muito tempo, você praticou isso há muito tempo, e hoje se fala muito em metodologia ágil, que é nada mais, nada menos que você já vem fazendo, que você vem pregando há muito tempo, né? E me impressiona muito essa atualidade do que você disse. É por isso que eu trouxe para o livro. Estava com vergonha, mas trouxe para o livro por isso. E lá estão os dados e a história toda, né? O livro está disponível por aí para online, etc. Mas, na realidade, sim, falei, mas será que eu trago 20 e tantos anos depois? Mas é tão atual. E me inspirou muito, sabe o quê? Sobre comando e controle, né? Quando eu estou escrevendo o livro, acontece a pandemia. Então, nós estamos falando em home office. Que porra, desculpa a palavra, você acha que o sistema de comando e controle vai estar no neguinho lá em casa, trabalhando no telefone ou no online? Quem está controlando? O que é que controla ele, gente? É uma coisa muito simples. Missão, visão, valor. Se a organização for competente, ele vai ter o mesmo comportamento lá do que aqui. A visão dele vai ser a mesma e a missão vai ser a mesma. E o sistema de gestão é outro elemento de comando e controle. E as coisas de gestão de pessoas também. Vamos dizer, a cultura toda é que comanda a ação da pessoa online. Eu falo assim, eu conto sempre uma história também. Eu sou muito amigo do Diniz, porque eu acho que o modelo dele tem a ver comigo. Na hora que o jogador está em campo, quem toma a decisão? Na hora que vai para cá ou vai para lá? É ele. Bobagem, assim, pegar no cangote, chacoalhar o cangote. Isso é lixo. Isso é muito antigo. Aí eu manda porra nenhuma. O conhecimento tem que ser exercitado onde é necessário, na prática, na ação, para gerar resultados. Compreende? Então, talvez eu simplifique demais. Como eu trabalhei com grandes consultorias, eu falava, eu me lembro que a McKinsey não aceitava nenhum projeto por menos de $1 milhão, coisas desse tipo, Buzan e Idem. Aí eu começo a falar assim, tudo pode ser tão simples. Pega o conhecimento que as pessoas têm, acrescenta a metodologia, acrescenta a tecnologia, mas o conhecimento está lá. Use, seja competente para isso. E faça isso ser potencializado. Então, o grande segredo da Spine é potencializar o que existe. O que existe, existe. Então, uma metodologia, num processo aberto, participativo, bottom-up, acho que é por aí. Obrigada, João. Acho que já fiz isso, viu, gente? Em empresas pequenas e médias, mas já fiz e deu muito resultado. Um exemplo é uma empresa que eu fiz, que é uma rede de farmácia, que eles falavam, quando fala em visão, eu sempre falo assim, isso eu aprendi no GP Investment, tem que ter prazo, valor em tanto tempo, né? E essa empresa se propunha a ser a terceira no país, com tantas mil filiais. Isso era visão. Não é conversinha, visão, blá, blá, blá. Não, concreto. Tudo muito concreto. Eles estão hoje com 1.200 filiais. Eles tinham 900 na época. Então, assim, missão com propósito concreto para as pessoas, visão com prazo e com valores, e tudo muito determinado, e valores, comportamentos necessários para gerar resultados transformados em valores. Obrigada, João. Acho que a Débora gostaria de falar, não sei se ela desistiu, e logo em seguida o Frederico. Débora. Olá, tudo bem, gente? Bom dia a todos. Bom dia, João. Maravilhoso aqui a sua troca de experiência. Eu acho que esse bate-papo aí de uma maneira informal agrega muito. Eu sou da Plena Alimentos, estou aí à frente da área de pessoas. E vou reforçar, eu acho, do que vocês já falaram aqui, que todos os conceitos que você trouxe hoje são super atuais, né? Eu acho que
são palavras-chave que hoje a gente escuta e tenta trabalhar ao longo, vamos falar assim, de todos os nossos dias, né? A gente está falando de propósito, a gente está falando de cultura, a gente está falando de engajamento, e eu tenho, assim, um conceito, talvez, muito enraizado daquele modelo bem tradicional, né, que a gente colocava o planejamento estratégico lá de 5 anos, fazia todo aquele desdobramento de metas lá de cima até a operação, e aquelas medições, né, de resultado de uma maneira assim super individual, né, João, assim, de você medir assim quantos preguinhos aquela pessoa está batendo, como é que está aquela produtividade. E eu acho que aqui a gente está falando de um conceito muito mais de autonomia, né, da pessoa estar engajada com o propósito da empresa. E como que fica nesse novo modelo? E essa questão da gente fazer a medição de performance, como que a gente traz o resultado mesmo dentro desse conceito? Você acha que a gente fica com as nossas metas e as performances muito mais coletivas, visando o todo, o resultado da empresa, ou a gente tem que trazer isso individualizado mesmo, de tentar, de alguma maneira, ter alguma métrica individual aí dentro da organização? Como que você enxerga isso? Deu para entender a pergunta? É pena que não me permitiram trazer slides, mas, na realidade, quando fala do modelo fractal, né, começa em cima com estratégia, e da estratégia você vai ter o quê? Vai ter a visão lá em cima. A visão gera um outro triângulo chamado objetivos estratégicos. E no lado direito do triângulo vai ter o alinhamento organizacional. O que é interessante do modelo? Dos objetivos estratégicos sai o quê? Embaixo, no sistema de gestão, aparece o orçamento, o plano anual. Vale a pena vocês comprarem meu livro, Gestão e Cultura de Resultados. Mas o principal nisso aí, que eu citava o Ronaldo, o principal do orçamento é que você tem os desafios resultantes do objetivo, mas você constrói um encaminhamento através do sistema de chicane. Você desce lá para baixo, sobe, desce, sobe, e aí o orçamento pode ser rasgado, porque todo mundo sabe decor. Do orçamento, no sistema de gestão, você vai para quê? Gestão de metas. Se você vai detalhar mais ou menos, não importa, isso é questão de uma abordagem de cada empresa, né? E o terceiro triângulo nesse lado aqui é a meritocracia, ou seja, como é que você reconhece os resultados? Não estou falando de pagar, não, como é que você faz com que aqueles resultados sejam reforçados? Isso gera o desempenho. Então, eu diria assim, eu não tenho resposta pronta se você vai individualizar ou não. Você até pode discutir com as equipes. Ou seja, vamos trabalhar assim ou vamos valorizar o reforço da equipe, compreende? Mas, na realidade, o meu modelo não propõe a eliminação de metodologia, propõe a maneira de usar a metodologia e, principalmente, o nível de participação das pessoas. Não é um engenheiro que chega lá, então isso e tal. Não é isso. É uma coisa mais leve, mais suave e com a construção. Quando a gente vê, todo mundo está engajado. Isso é engajar. Engajar é botar dentro do barco. Você não bota dentro do barco um chicote. Então, a forma de avaliar e de acompanhar vai para cada empresa. Mas uma coisa eu aprendi. Isso eu quero dizer para vocês, que também não me deixaram trazer transparência. A transparência não, isso é antigo, né? Slide. Eu estive no Japão 8 vezes. O que eu aprendi com ele? Você pode fazer um belo planejamento e dar em nada. Você pode fazer um planejamento médio e dar em grande resultado. O que é o segredo do japonês? Isso eu aprendi no GP também, que é competente pra caramba nisso. O GP deu origem a Ambev, Embev, vocês imaginarem. Uma coisa importante. Você está falando de acompanhamento. Né? Uma coisa importante. Reunião mensal de acompanhamento mensal das metas contratadas, onde cada responsável do departamento, etc., vai lá. Segundo, reunião em que os temas são sempre os mesmos repetitivos. Começa, então, com os resultados do mês. Segundo, as pendências do mês anterior, fato, causação, o que foi aplicado.
essas pendências como é que são resolvidas e a conclusão. Ou seja, se vocês quiserem, vocês devem ter meu e-mail aí, mas se não tem, a Paula pode dar para vocês, fractalresultados@gmail.com. Fractalresultados, tudo junto. Eu disponibilizo esse material essa palestra que eu desenvolvi, e também estou disponível para apresentar por Zoom para as empresas, em que mostra assim, essas coisas são todas fractais, elas são interdependentes com a participação das pessoas. Não aquele líder que obtém resultado através das pessoas, mas aquele líder que potencializa as pessoas para que elas próprias construam os resultados. Mas o mais importante, sim, eu não abro mão do conceito da metodologia. O que eu quero dizer é que o exercício disso é com as pessoas. Obrigada, João. Eu não sou Obrigada, João. RH. Obrigada, João. Agora eu passo a palavra para o Frederico. Bom dia a todos, obrigado aí pela oportunidade. João, bom dia, sou o Frederico Fred, da Gera Leite, aqui de São Gotardo, interior de Minas Gerais. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: a explanação que o senhor fez durante aí a apresentação, o senhor comentou das oportunidades... Se você me chamar de senhor, eu vou achar que eu tenho 75 anos. Tudo bem. Então, você comentou a respeito da experiência que o senhor teve em diversas empresas, né? E citou conceitos, né, de Jack Welch, o senhor poderia falar de Taylor, de Fayol, de Peter Drucker, várias ferramentas aí, citar Toyota, Lean Manufacturing e tudo mais, ferramentas para que nos norteiem, que se aplicadas, entre aspas, garantam resultado. Eu achei muito interessante o senhor colocar que... Fred, deixa eu te interromper. Sim. Quando você fala em Six Sigma, você fala em sistema Lean da Toyota, você fala TQC da JUS e do Deming. O que eu concluí disso e digo, elas trabalharam muito bem sobre processos, mas os resultados de engajamento são esses que eu te dei. Tá? Esse é o ponto para mim. Sim, isso que eu ia comentar. Quando o senhor fala assim, encontrei em determinadas situações de viagem ou experiências Jesus, né? Veio aquele feeling, aquele insight, e o senhor comentou quando o senhor pegava os fractoides e teve o entendimento, olhando para as pessoas, que o conceito de gestão bem colocado, com foco no operador, a estratégia, ela leva o real engajamento, e esse engajamento produz resultado, né? Multiplica resultado. Exato. E tem um post do senhor antigo, lá no LinkedIn, de 2015, quando o senhor cita o Shastra, o senhor fala sobre os 8 conceitos de liderança, e um dos últimos conceitos, ele fala lá da questão de transformar as pessoas pelo vínculo e pela inspiração, né? Eu achei isso muito interessante, porque a gente já ouviu falar de escutativa, da gente ter realmente a gestão focada nas pessoas, que é quem de fato gera os resultados, não abrindo mão, como a colega Débora aí colocou, de todos os outros conceitos que vão nos ajudar a montar processos, medir o resultado no final. Eu queria que o senhor colocasse um pouco como foi essa quebra de paradigmas aí, de entender que todos esses conceitos são necessários no dia a dia da organização, mas que os gestores, a despeito de toda essa tecnologia, de todo esse conceito e entendimento intelectual, precisa de fato usar aquilo que a gente já nasce lá no início, que é aquela vontade de interagir, de se colocar vulnerável, se mostrar para as pessoas e que elas possam perceber no líder que ali está uma pessoa como elas e não alguém que está ali com ferrão para que consiga resultados. Assim como a teoria da complexidade nem abre mão de Newton nem de Descartes, porque eles existem e o que eles descobriram foi importante, só que traz uma visão mais ampliada sobre a inter-relação do todo. Então, os fractais são para isso. Então, para mim, eu vou repetir um pouco o que eu falei. Na realidade, esses instrumentos todos facilitam o controle e o domínio dos processos.
tá certo? Para a melhoria dos processos, tudo isso. Isso é essencial. A diferença está na maneira com que você percebe o agente da ação. Ou seja, como é que ele contribui e participa disso? Onde é que ele entra? E não simplesmente, ele não é um obedecedor de ordens. Ele tem inteligência, ele tem visão. Então, o importante, sim, como é que vocês usam a palavra que eu acho que é uma palavra inteligente que eu nunca tinha usado. E parece óbvio, né? Escuta ativa. Só isso. Escuta ativa. Mas não é só escutar, é respeitar, utilizar, valorizar, reconhecer e dar protagonismo ao autor dessa contribuição. Para mim, isso é o que muda. Eu não elimino metodologia, eu não elimino... Para mim, processo é tudo. Processo é uma coisa essencial. E aí, quando eu falo assim, como é que defino os valores? Pego os processos principais, pego os agentes do processo, discute para eles. A pergunta é só assim, que comportamentos e atitudes você, nesse processo, acha que ajudam no aumento dos resultados? Eles vão dizer isso para vocês. Desses que levantaram, escolhe 3 e define o próprio valor. Quer dizer, valor gera valor, que define comportamentos que geram valor. Então, mas o importante é a escuta ativa e dando reconhecimento e protagonismo a quem traz o conteúdo e a contribuição. Faz sentido, Fred? Então tá. Obrigada, João. Agora eu acho que o Leonardo gostaria de falar e nós vamos encerrar com o Leonardo e caminhar para o encerramento. Obrigada. Olá, pessoal, bom dia. Obrigado aí pelo convite. Sou Leonardo, João. Trabalhei com você, tive o prazer de trabalhar com você na Gerdau nos anos de 2005 a 2009. Eu fui gerente de... Espero ter melhorado. Melhorou muito, mas foi muito bom participar, mais que um depoimento aqui, participar dessa aula, relembrar os conceitos e tenho certeza que foram histórias do passado, mas são muito presentes, atuais, e a gente precisa de processos, mas vai desenvolver os processos com as pessoas, né? E isso eu lembro quando você falou dessas reuniões mensais. Eu tinha reunião com o Dalmolin, com o Fábio Muniz, em São Paulo. Eu era gerente de corte de obra em Santa Catarina, depois fui regional do Sul e fiquei ali na fábrica da Farrapos, ali em frente à sede. Então, a gente já teve vários contatos, assim, foi muito bom. E falar de liderança, né? E ter você assim como referência, para mim, é muito importante. E eu vou tomar a liberdade de acrescentar uma palavrinha assim, quando a gente fala de líder, né? Eu uso muito isso. Hoje eu estou na FIENG e eu falo assim que o líder é realmente bater metas com pessoas, fazendo a coisa certa, mas formando novos líderes, né? Formando sucessores. Acho que é um ponto importantíssimo para a liderança ficar atenta aí para formar os sucessores de uma maneira muito boa. Eu lembro que na Gerdau tinha muito aquela questão daquela avaliação de sucessores, assim, um processo muito certinho. E eu tenho passado nas empresas e aqui na FIENG tem trazido isso para a gente poder formar sucessores de um jeito mais tranquilo, né? Que seja bem tranquilo. Era isso. Queria só um depoimento, agradecer a oportunidade. O que eu trago, não sei se eu trouxe, mas de qualquer maneira assim, está trazendo 2 papéis do líder, de vários que ele tem. Eu boto 8 papéis, mas o primeiro e principal é o gestor de si mesmo, ou seja, o autoconhecimento a partir do que você identifica o próprio potencial e sobre o que você vai valorizar o teu desenvolvimento. E o segundo papel dos 8 que eu trago, não sei se eu trago em um livro, mas em palestras que eu trago, é formador de líderes. Ele vai ser tão competente quanto ele criar pessoas que possam substituí-lo, né? Mas acho que é isso. Espero que eu não tenha falado nenhuma bobagem sobre a Gerdau. Não, foi muito bom, foi muito bom. Falou como sempre, tudo certinho, foi muito bom. Mas, gente, é um prazer muito grande. É um prazer falar. Eu falaria horas, só trazer perguntas, que é o que eu gosto de fazer. Eu estou disponível para vocês, caso vocês queiram pedir esse material que eu citei aqui, sobre essa palestra, eu mando o material, não sobre a que estou fazendo, mas sobre o modelo fractal, e eu estou disponível para consultas, se vocês quiserem ligar, etc.
É meu prazer, é o que eu tenho que... É meu propósito de vida. Enfim, a Paula que conduza da maneira que ela julgar interessante, enfim, estou disponível. É um prazer falar com vocês. É uma oportunidade rara de vida você poder falar o que você quer e que você acredita para pessoas que estão querendo ouvir e pessoas competentes que vão poder multiplicar garantidamente e aperfeiçoar o que eu estou trazendo. O que eu estou trazendo é básico. O resto, cada um vai potencializar dentro da sua experiência e da sua competência. Então, é um prazer muito grande falar com vocês.